capítulo 4, versículo 1. Efésios 4, de 1 a 5, de 1 a 6. Nós podemos até ler em uma só voz esses 6 versículos. Vamos ler? Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Nosso Deus, pedimos nessa hora que o Senhor ilumine o nosso coração, que a sua palavra seja uma semente que germine e dê muito fruto para a glória do teu nome. Visite todo o ajuntamento dos santos também, se manifestando ali, ó Deus, revelando ali o segredo dos corações, revelando a sua vontade, ó Deus. Que haja salvação, que haja edificação no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus disse a Abraão: sê tu uma bênção. Não só ser abençoado, mas ser um abençoador. E nesta passagem que eu acabei de ler, o crente pode ser um abençoador em casa, na igreja, no trabalho, enfim, no ambiente que ele é colocado pelo Senhor. Para tanto, é preciso que se observe esses 6 versículos aqui. Veja que o apóstolo diz assim: rogo-vos, eu apelo a vocês, e eu que sou prisioneiro. Nesse momento ele estava em Roma, preso, que andeis de modo digno do chamado, da vocação a que foste chamado. Então, andar de modo digno é o que devemos fazer para ser pessoas abençoadoras. Andar de modo digno da fé que professamos. Em primeiro lugar, os crentes devem se comportar como filhos de Deus. Devem andar como filhos de Deus. Deus Santo nos chamou para sermos santos em todo o nosso procedimento, em todo o nosso comportamento. O apóstolo Pedro escreve dizendo: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância, quando não éramos crentes. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, quem nos chamou foi o próprio Deus, através do seu Espírito, através da sua palavra. Tornai-vos santos também vós, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então nós precisamos nos identificar com o Pai. O nosso Pai é puro, devemos ser puros em todas as nossas relacionamentos. Todo comportamento que não condiz com o nosso chamado, devemos nos abster para honrar ao Senhor que nos chamou para o seu reino. Então, Deus nos chamou não para a impureza, mas para a santidade, sem a qual ninguém
verá o Senhor. Então ele diz assim, por isso vocês vão encontrar muitas exortações, palavras de ânimos nesse sentido. Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas sujas, tolas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão. Fiquem certos disto: jamais receberá uma parte do reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Antigamente, quando não éramos servos do Senhor, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e fé. Efésios aí, mais na frente, no capítulo 5. Deus, então, nos chamou para sermos garçons de nossos irmãos em Cristo. O propósito do chamado divino é servir aos santos. Uma das formas que a gente vai fazer de ser uma pessoa abençoadora é servir ao nosso irmão em Cristo Jesus. Paulo diz, ele usa essa expressão em maioria das suas cartas. Ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo. Nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. É mais do que empregado. Empregado é uma pessoa que tem alguns direitos, carteira assinada, etc e tal. Servo não. É uma propriedade de outra pessoa e faz a vontade da outra pessoa. Ele diz que nós somos servos de Deus. Estamos aqui para servir ao Senhor. Deus nos chamou, irmãos, para suportar com paciência as injustiças cometidas contra nós, como Cristo fez. Andar de modo digno significa isso. Você será ofendido, e infelizmente pode ser até por um irmão, na hora que ele está influenciado pela natureza velha, ou no seu trabalho, ou com os colegas, as pessoas vão ser injustas com você. E como você deve agir? Diz a palavra: vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeitem, não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que os tratam mal. Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento? Qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se vocês sofrem por terem feito bem e suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso. Então, andar de modo digno é, às vezes, suportar certas afrontas em qualquer ambiente, porque nós somos servos de Deus. E nos lembra que o Senhor Jesus Cristo, quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. Diz que ele, como ovelha muda, não abriu a sua boca. Essa postura nossa diante de situações desse tipo. Deus nos chamou, irmãos, para abençoar nossos ofensores, pagando o mal com o bem. Não pagueis a ninguém o mal com o mal. Procure agir de maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário,
deixe que seja Deus que dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei conta com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras: se o seu inimigo tiver com fome, dê comida a ele. Se tiver com sede, dê água, porque assim vocês o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixe que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Veja como eu sou um abençoador aonde sou colocado, quando eu estou reagindo da maneira que Deus me recomenda. A nossa fidelidade ao chamado pode custar nossa liberdade ou vida. Lembra que Paulo, por que ele está preso? Ele está preso por causa do Evangelho. Ele perdeu a sua liberdade. Alguns irmãos na África têm perdido a vida por essa fidelidade. Mas se perseverarmos, receberemos uma recompensa eterna. Né? Glória a Deus. Não tenham medo de que vocês vão sofrer, escrevendo a igreja de Laodiceia, não, de Esmirna. Escutem, o diabo vai pôr na prisão algum de vocês para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer, e como prêmio da vitória eu lhe darei a vida. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A vida cristã, para a qual Deus nos chamou, não é de temporada, mas de tempo integral. Os que não preenchem os requisitos do Senhor não foram chamados por Deus, mas se auto-chamaram. Eles andem do modo digno do chamado do Senhor. Então, se alguém está aqui, nós estamos aqui, foi porque Deus nos chamou. E se Deus nos chamou, devemos andar assim como Ele andou. Diz o Senhor Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Louvado seja Deus. O nome do Pai Celestial e do seu povo serão prejudicados entre os homens se não vivermos de conformidade com a palavra do Senhor. Se não estamos agindo assim, nós estamos trazendo prejuízo para nós, estamos trazendo prejuízo para a igreja, estamos trazendo prejuízo para Deus. O nome de Deus é blasfemado entre os pagãos por nossa causa. Portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os não-judeus, nem a igreja de Deus. Andar de modo digno é o único caminho para que isso ocorra. Precisamos lembrar uns aos outros da nossa obrigação cristã, que é glorificar a Deus em tudo que fazemos. A nossa confissão de fé, nosso catecismo, né? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Se com sua vida Deus não é glorificado, você precisa se relacionar com Jesus primeiro, para depois o Espírito Santo transformar a sua vida. Você não consegue, sempre falha, entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, do mais ele fará. Andar de modo digno da fé que professamos. Em segundo lugar, os crentes devem exibir as virtudes cristãs. Observe o que diz, leia aí o primeiro. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis, for-te chamado. Aí o 2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Ele não exaure todas as virtudes cristãs. Ele menciona algumas virtudes para dizer assim, olha, pratique as virtudes cristãs e você vai andar de modo digno.
né? Então vejam aí, os crentes devem então exibir essas virtudes. Mas a gente pode fazer um breve comentário. Ele cita a primeira virtude chamada humildade, né? Jesus disse assim aos discípulos: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então ele quer que essa mesma humildade que ele tenha, nós manifestemos nos nossos relacionamentos. O cristão, então, deve demonstrar modéstia, humildade de coração para com Deus. Lembre que Deus resiste a uma pessoa altiva. E Deus contempla a iniquidade no coração. Se ele contemplar a iniquidade no coração, ele não me ouvirá. O cristão deve demonstrar modéstia de coração para com Deus e de atitude para com os irmãos e o próximo, porque Deus resiste ao soberbo e os homens desprezam os arrogantes. Ninguém gosta de uma pessoa altiva. Então, nos meus relacionamentos, eu devo ser uma pessoa que demonstre ser uma pessoa humilde. Não é parecer humilde, é ser humilde mesmo. Por causa da bondade de Deus, diz Paulo aos Romanos, para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. No tempo de seminário, teve uma exposição de dons espirituais, né? O seminarista assistindo. E cada dom que a irmã ensinava na época, aí o seminarista dizia: eu tenho esse dom, eu tenho esse dom, eu tenho esse dom. Ele é chamado 50 dons. Ele teve todos os dons que falava, ele tinha aquele dom, né? Às vezes a gente não tem de se colocar no lugar, tem de ter humildade, porque as pessoas ficam resistentes a uma pessoa que se acha a melhor de todas, né? Ser gentil, aí vem a mansidão. Ser gentil no tratamento para com os indivíduos bons e maus e não esboçar nenhum tipo de grosseria para com o próximo, porque isto não é ordem de Cristo. Ele diz que é manso e humilde. Veja que as duas são colocadas para nós. E Jesus teve atitudes, né, de tranquilidade. Paulo dizendo a Timóteo: Timóteo, fuja das paixões da mocidade, procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que, com o coração puro, pedem a ajuda do Senhor. Fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. Então, grosseria não deve fazer parte da vida cristã. Veja, ele fala também da paciência ou longanimidade. Tolerar com paciência esticada as debilidades dos homens à sua volta, sem murmurar e não perder a postura de servo do Senhor. Não posso estar chutando o balde diante das coisas que eu não estou me agradando, né? Eu devo ser um servo paciente. Diz a palavra no Salmo 37, não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida, porém os maus serão destruídos. Eu preciso me libertar dessa irritação,
né? Essa irritação não é boa, eu tenho que ser paciente. Então você pode testar isso, vai numa fila dessa de caixa de loteria, num período que o pessoal está tirando Bolsa Família. Aí você testa a sua paciência, né? No relacionamento com os filhos de Deus, devemos suportar, suportando-vos uns aos outros em amor. No relacionamento com os filhos de Deus, devemos suportar as atitudes insensatas de nossos irmãos e os ajudar a chegar conosco à terra prometida. Nós somos soldados de Cristo. E se um guerreiro caiu, nós não vamos deixar o guerreiro cair, nós temos de apoiar ele para que ele chegue conosco na Terra Santa. Eu não vou empurrar ele, ou afogá-lo, ou dar fim nele, não. Diz que nós devemos suportar uns aos outros em amor. E diz, quando define o amor, diz assim: quem ama é paciente, é bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Esse é o amor cristão que está em nós, pelo Espírito Santo, que vai nos dar graça de fazer assim. Faz parte, então, do amor ao próximo e do amor fraternal, o amor entre irmãos na fé, a humildade, mansidão, paciência e o suportar. Quando não há essas virtudes, o amor não é verdadeiro. Então, quando os relacionamentos estão quebrados, essas virtudes estão faltando: humildade, mansidão, o suporte. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde ciúme, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alega com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Não estaremos andando de modo digno se nos relacionamentos não manifestarmos essas virtudes. Paulo diz: rogo-vos, pois, eu prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação que foste chamado, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Precisamos, então, talvez, fazer confissão de pecados ao Senhor por não estarmos andando de conformidade com o Evangelho. Aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Uma vez que nossa vida não é perfeita conforme as exigências de Deus, precisamos de Jesus como Salvador, porque nossas obras não nos qualificam diante do Pai. Ainda que a gente tente se esforçar nesse caminho, e devemos nos esforçar, mas não seremos salvos por isso. Porque pelas obras ninguém será salvo. Porque o homem é justificado pela fé. E por último, andar de modo digno da fé que professamos. Os crentes devem conservar a unidade da igreja, produzida pelo Espírito. Vamos ler aí o verso 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aí ele dá algumas razões doutrinárias que eu tenho em mente. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Eu devo trabalhar em especial na igreja
para que essa unidade, essa união que o Espírito Santo produziu, ela seja preservada, conservada aqui. O crente, então, não deve promover contendas com e entre irmãos, para não destruir a comunhão dos santos produzidas pelo Espírito Santo. Eu não devo brigar e nem devo incentivar a briga no meio da congregação, porque isso vai quebrar aquilo que Cristo uniu. Cristo uniu e nós estamos bagunçando a igreja do Senhor. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem, diz o apóstolo Paulo, aqueles que provocam divisões, ficam jogando um contra o outro, e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos dele, porque estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. O crente não deve criar grupos para se opor a irmãos que têm preferências diferentes da dele e para domínio da liderança local. Isso acontece muito em igrejas bem maiores, onde o pessoal quer o poder, aí faz a patota para derrubar fulano, para ganhar o poder, ou então, porque fulano não gosta desse meu estilo de vestir, de falar, aí ele faz as patotas, né, dentro da igreja. Isso aí quebra a unidade da igreja. Eu não posso fazer isso. Paulo chega a reprovar a igreja de Corinto. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, ou não é evidente que andais segundo os homens? A discórdia daquela igreja, os partidarismos naquela igreja. O crente deve ser um pacificador no meio dos seus irmãos, para que a ação do Espírito Santo não seja apagada no seio da igreja. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante a todos os homens, se possível. Quando depender de vós, tende paz com todos os homens. É a minha responsabilidade. O crente precisa ter consciência de que só existe uma família de Deus e não devemos desprezar seus membros, que é uma atitude diabólica. Há um só corpo, não existe várias igrejas, só existe uma igreja, a igreja do Deus vivo e verdadeiro, da qual nós fazemos parte. Quando eu estou destruindo o meu irmão, eu estou destruindo a própria igreja de Deus, e quem destruir a igreja de Deus, Deus o destruirá, porque diz que Jesus é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um. E tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, os judeus não se davam com os romanos, com os gentios não se davam com os judeus, mas o crente que aceita Jesus Cristo, essa coisa cai fora da vida dele. Ele, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, o nosso Deus quer unidade da igreja, amor entre nós. O crente deve saber que o Espírito Santo é quem dá vida e dirige a igreja de Deus, e agindo contra os membros da igreja, estará resistindo ao Espírito Santo. Paulo diz 2 vezes: não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Quando eu estou por detrás querendo derrubar alguém da igreja, eu estou agindo contra o próprio Espírito de Deus.
Assim, pois, diz o Espírito, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Lembrai, irmãos, que os membros da igreja, colocados pelo Espírito Santo, vão herdar a herança eterna e viverem juntos por toda a eternidade. Esse que está com você no banco, você vai encontrar lá na eternidade. Talvez vai ser seu vizinho, a sua casa vai ser conjugada com a dele. Então comece a amá-lo e suportá-lo agora. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, sois também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vamos receber a mesma herança. Está lá o seu nome e o meu nome já escrito lá na herança para a gente receber. Os crentes não devem se esquecer que devem submissão incondicional ao Senhor da igreja, o Senhor Jesus Cristo, para o bom andamento da igreja. Diz que há um só Senhor, e o Senhor dessa igreja e de qualquer outra verdadeira é Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Honra teu pai e a tua mãe. E o servo, diz assim, o Malaquias, o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está mandando para nós. Vivemos, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Os crentes confiam unicamente em Cristo. A fé, há uma só fé, um só Senhor, Os crentes confiam unicamente em Cristo como Salvador e os torna iguais, independente das diferenças sociais, econômicas, racial e nacional. Quem assim pensa não está agindo corretamente. Vejam, meus irmãos, como é que eu vou ser salvo? Porque eu estou pregando? Não. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ninguém vai por mérito, é por graça somente. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. A recepção dos verdadeiros cristãos se deu, um só batismo, se deu do mesmo modo. Como é que eu entrei na igreja do Senhor Jesus Cristo? Primeiro eu fui batizado com o Espírito Santo no dia que criei. No dia que eu criei no Senhor, Ele derramou o seu Espírito sobre mim. E passou um tempo, eu vim aqui na frente e fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ninguém entrou aqui para a igreja de uma maneira diferente, não. Só entra por esse caminho, o via da conversão, que é o batismo com o Espírito Santo, e depois o batismo com água. Esse é o caminho de entrarmos na igreja do Senhor. Diz que quando eles ouviram a mensagem de Pedro, diz: que faremos, irmãos? Arrependei-vos. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O Pai dos crentes, há um só Deus e Pai, Afinal aí, o Pai dos crentes é o Pai celestial que cuida, protege e disciplina todos os crentes em Cristo e nos exorta a amarmos uns aos outros. Como é que nós oramos num Pai Nosso? Pai nosso que está nos céus. É o nosso Pai. Só tem um Pai. É o Pai do Senhor Jesus Cristo. Havendo essa visão dessas coisas que eu acabei de falar, em cada um de nós, este ajuntamento será algo prazeroso, mas negligenciando essas verdades, será um lugar pesaroso.
que estava acontecendo com a igreja de Corinto. Estavam divididos. Paulo disse: eu soube que há divisões entre vocês, porque uma é de Paulo, de Pedro, de Cefas, de Cristo. Vem cá, está Cristo dividido? Foi Paulo que morreu por vocês? Ou fulano? Não, foi Cristo que morreu. Nós somos um em Cristo Jesus. Todos nós devemos conhecer o caminho para a comunhão e unidade da igreja e nos esforçar para conservá-la. A igreja será uma igreja maravilhosa se a gente praticar o que o pastor acabou de falar. Só estando em Cristo poderemos contribuir para a unidade e comunhão da igreja. Então eu concluo. Sem uma vida de oração, não iremos contribuir em nada para promover o bem do corpo de Cristo, mas vamos gerar muitas dificuldades na igreja de Deus. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco. Peçamos essas qualidades e esse entendimento para que isso seja real na nossa vida. Conhecer a doutrina e a ética cristã nos ajudarão a fazer orações mais corretas diante do Senhor e certamente seremos atendidos, porque esta é a vontade do Senhor. Então, quando pergunta, o que eu vou orar quando chegar em casa? Pega esse texto aqui, diz: Senhor, me dê essas qualidades aqui, não só a mim, mas aos meus irmãos, para que essa igreja seja viva. Os obstáculos não devem nos desanimar o caminho da santidade e o esforço de manter a unidade do Espírito na congregação. Não é fácil. Sempre a gente vai tomar algumas agressões verbais, enfim, mas a gente não pode desistir, porque é o caminho do Senhor. Este é o caminho, andai por ele. Vamos enfrentar dificuldades neste empreendimento de andar de maneira digna do Evangelho, mas vamos colher os bons frutos deste empreendimento. Quem está chorando e semeando voltará com grandes feixes para a glória de Deus. A igreja em que seus membros andam de maneira digna vai ser uma bênção para a comunidade. Que a nossa igreja seja assim. Amém.